Família palmeirense, Palmeiras já se preparando, pessoal, e se planejando aí para 2026, claro. Ainda tem jogos importantes nessa temporada, apesar do Palmeiras ter jogado a toalha, mas o torcedor nunca pode jogar a toalha. Claro, a gente acha que também o Palmeiras não pode jogar a toalha das competições antes de terminar, né? Eu acho que foi um erro de Abel, inclusive Massa fala sobre isso, né? Foi um erro do Abel a jogar a toalha antes de finalizar as competições. O Palmeiras tem um jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo tem um jogo decisivo contra o Ceará precisa da vitória para não ir para a segunda divisão, sem sombra de dúvida. Vai ser 2 grandes jogos, né? E quem sabe, né? Quem sabe o Ceará não possa aprontar, né? Vale lembrar que ultimamente o Ceará já tem aprontado contra o Flamengo no Maracanã. Então, o torcedor do Palmeiras ainda acredita, né? Eu ainda acredito no título, né? Apesar de jogadores, de treinador já ter jogado a toalha, mas eu acho que o torcedor do Palmeiras nunca pode jogar a toalha, né? Então, sem sombra de dúvida, pessoal, é acreditar até o final, né? E o planejamento para 2026, será que já começou? Será que o Palmeiras já tem alguns jogadores na manga aí para reforçar o elenco, né? Desfazer de alguns jogadores que não deram certo, né? Sousa, Facundo Torres, Mikael, são alguns jogadores que eu acho que o Palmeiras tem que se livrar, né? Mas vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo Band Sport, link na descrição, YouTube Shop, com os melhores produtos do Verdão aqui na descrição. Vamos acompanhar aí. Tem tudo e tem o planejamento para 2026. O Felipe Anderson não vai jogar. Então, não tem. Isso aí é uma conversa mole, né? Negócio de planejamento para 2026. Não acabou o ano ainda. Os caras têm que jogar o ano. Boa, Massa. É isso aí. Entendeu? É isso aí, Massa. Não. Cara, eu não aceito isso. Eu tô com você. Eu não aceito, mas de jeito não vou aceitar nunca. Não, que acabou. Foi o treinador há 15 dias que falou isso. Eu não aceito o treinador. Não foi o Massa, não foi a gente, foi o treinador. Mas você não aceita o próprio treinador. Não é a produção que trouxe esse assunto, foi o treinador. Sim, isso é. Eu não aceito. É um equívoco, uma brutal da instituição. E não tinha ninguém para falar para ele aqui, o Abel, não senhor, o campeonato não acabou. O campeonato só acaba quando termina, meu irmão. Posso fazer uma pergunta, Massa? Pode. Eu não aceito isso e não vou aceitar nunca. Posso fazer uma pergunta? Pode. Não sei se tem essa informação, mas qual é a sua impressão, enfim. Quando o Abel desiste do campeonato, ele fez isso por conta própria ou ele avisou, Leila, vou falar lá que eu desisti? Você entendeu? Eu quero dizer assim, você pegou todo mundo de surpresa, todo mundo louco. Essa é a pergunta do milhão, hein? Puta, cara, eu acho que você acha? Eu acho que foi por ele que resolveu falar aquilo. Eu também acho. Tá. Tanto que a Leila ficou bem braba no jogo contra o Grêmio, na sequência. Tá? Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus, cara. Olha aí, nos últimos 10 anos, se o Palmeiras não é campeão, é vice ou tá entre os 4. Entendeu? O Palmeiras vai tá, é a melhor fase da história do clube. Mas o Flamengo ganhou, nós perdemos, empatamos, não interessa. Você tem que levar até o final. E outra, a justificativa vamos estar inteiro pra final. Nós vimos quanto inteiro estava o Palmeiras na final. Então assim, não existe clube grande desistir de campeonato enquanto tem chance, cara. Tem chance. E vou dizer mais, é possível que o Flamengo empate com o Ceará e o Palmeiras não ganhe do Atlético Mineiro, do Galo. Entendeu? Esse desleixo, esse entregar, esse acabar, isso não combina, não tem nada a ver com cabeça, mente fria, coração forte. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o Palmeiras. Não é o Palmeiras, com qualquer clube, cara. Clube grande. Tem clube grande que... Entendeu? Jogar em casa... cara, não dá. Sabe? Aí tá, são outras questões. Tem dinheiro, show, tal, outras questões. Mas, esportivamente, se você tá lá... Tá, e se o Ceará empata com o Flamengo hoje? Te dou um exemplo, né? Em 2023, entendeu? Se o Palmeiras resolve desistir, o Botafogo era campeão. Perdendo tudo lá. Então. Nesse cenário que ele falou, você acha que vai ser fácil jogos. Em Mirassol pro Flamengo, naquele calor de Mirassol? Foram 9 vitórias e um empate. E outra, o jogo do Flamengo hoje é tudo hoje, porque ele tem que viajar para jogar o Interclubes. Entendeu? Então eu não vou aceitar o Palmeiras molenguinho tomando gol de lateral de novo amanhã, cara. Entendeu? Não dá.
Sabe? Muita gente fala assim, mas não tinha mais jeito, não tem mais jeito, acabou. Eu posso achar que acabou, você que está em casa pode achar que acabou, a instituição não. Tá muito frouxo, tá deixando correr muito frouxo, entendeu? Tem que ter comando. Tem que chegar e falar, não vai desistir coisa nenhuma. Se sou eu, presidente, falo, não vai desistir coisa nenhuma. Vão jogar aqueles que estiverem melhores no jogo contra o Grêmio. Um pouquinho de esforço ali, o Palmeiras teria mais 3 pontos. Estaria só 2 pontos do Flamengo. A vitória contra o Grêmio era possível, estava perto de acontecer. Se viram 1-0, estava perto de acontecer. E se o Palmeiras tivesse com mais 4 ou 5 jogadores inteiros que jogaram a Libertadores, o Palmeiras poderia ter vencido o Grêmio. Cara, não aceito isso, não vou aceitar nunca. Mas aí, claro, tô falando aqui engenheiro de obra pronta, né? Porque perdeu a Libertadores. Vocês são testemunhas, vocês 3 aqui, que depois da declaração do Abel, quanto que eu subi no tamanco. Não é possível, cara. Não é possível um clube desse, com tudo que faz, com tudo que tem, câmera hiperbárica, coxinha da Austrália, suco da Lua, salgadinho de Marte, e os caras estão cansados, eu entendo isso, eu respeito isso. Mas se o Palmeiras está cansado, o Flamengo tinha que estar também. E o Flamengo não está. O Flamengo entrou para jogar uma final e o Palmeiras ficou lá. Eu fui pra Lima e o Palmeiras não. Certo? Então, cara, mas, né, é preciso... Na véspera, nesse jogo tão polêmico aí do Grêmio, o Flamengo foi com quase todo mundo para BH e conseguiu um ponto importante no final das contas. E quem fez o gol foi um titular de cabeça no último... Cara, não é possível você... E não esteve mal... Olha como estava a situação do Grêmio. O time tomando 1-0 contra jogadores... E também não é tanta desculpa assim, tá? Porque aquele time que jogou contra o Grêmio tinha 6 ou 7 jogadores com mais de 40 jogos pelo Palmeiras, tá? Sim, não era então, só... Não é... Claro. Então, assim, se você coloca Vitor Roque, Flaco, os caras pra jogar, você poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo. Imagina o que ia ser o segundo tempo. O Mano já tava com todos os dedos da mão preparados para mandar pro torcedor. Sabe, seria outro jogo. Eu não tô contando vitória em casa, não tô contando a derrota pro Santos. Não, aí já foi. Você entendeu? Eu tô falando do jogo contra o Grêmio, né? Que é essa coisa de temos um plano para a final da Libertadores e vamos focar na final da Libertadores. É completamente errado isso. Completamente errado. Certo? O plano era ter que ganhar do Grêmio e jogar, né, contra o Flamengo o máximo possível, nos 2 jogos. Time grande, cara, que tem o investimento que tem, o elenco que tem, jogadores que foram contratados, o treinador que é o mais bem pago do país, não pode largar campeonato. É simples o raciocínio. Ele não é um raciocínio complicado. É simples, tá? Deixa eu fazer um complemento que o Massa falou. O que eu acho mais inacreditável é que o Palmeiras não entendeu que tinha o Mirassol na última rodada por Flamengo. Gente, 18 times caíram em Mirassol. Nenhum ganhou. 18. É o último jogo do Mirassol em casa. O país inteiro olhando para o jogo, um clube que paga bicho por vitória, com um monte de coisa envolvida, com transmissão de TV da NASA ao vivo. O Flamengo vai ter muita dificuldade em Mirassol. A chance do Flamengo não ganhar em Mirassol, ela sempre foi muito grande e continua sendo, e até domingo eu vou falar a mesma coisa. Pode ser que... Ou seja, se o Palmeiras não ignora a chance do Flamengo perder ponto em Mirassol, não era um time... Ele vai pegar o Mirassol, 18 times não ganharam lá dentro. Ou seja, a chance do Flamengo fazer o cálculo do Palmeiras deveria ter. Cara, eu vou deixar uma diferença porque esses caras não vão fazer os 3 pontos lá. Dava pra ter feito coisa melhor contra o Grêmio, como o Massa tá dizendo e tal. Porque esse jogo, o jogo não tem 6 pontos garantidos. 3 eu acho que tem contra o Ceará. Ou tá quase certo que tem. Mas depois não tem. Só que o Palmeiras deixou o Flamengo matar agora com 3, agora com o Ceará em casa. O Palmeiras foi a mãe do Flamengo no ano. Perdeu os 3 jogos que jogou e ainda disse assim,
Ganha antes, vai viajar lá pro Mundial antes, e a gente vai bater palma pra Vai pro mais fôlego mundial. É isso que o Palmeiras fez. Isso aí é comando, viu, presidente Leila? A senhora faz coisas muito boas e outras nem tanto. Mas isso aqui, a senhora me disse que quem fala pelo Palmeiras sou eu, não falou grosso? Lá na reunião da CBF. Sim. Então como que a senhora deixa nas suas barbas o comandante do time largar o campeonato antes da hora? Não pode, cara. Não pode. A senhora disse também que não perde, aprende, né? São palavras suas. Então, aprenda. Não se larga campeonato até que ele esteja definitivamente resolvido. Entendeu? A Universidade Federal de Minas Gerais, de Bangladesh e o estudo tântrico mostra que você tem 0,0001% de ganhar. Faz o seu. Porque futebol, cara, é uma engenharia louca. O futebol é lindo por causa disso. Porque o Flamengo ficou festejando, os caras tomaram cachaça, claro. Os caras não estão com o bucho duro, bucho durinho, né? Tá tudo meio cheio. Claro. Então o jogo contra o Ceará não vai ser fácil. Também não acho que é... Mas acho que o Flamengo ganha. Tudo bem, mas não vai ser fácil. O adversário vai jogar a vida dele no jogo. Não adianta, a vida é assim, cara. Quando a gente conquista qualquer objetivo, nos dias seguintes a gente relaxa, cara. Eu posso falar, quando a gente pegou lá o Fundo de Garantia, a Renata, a gente comprou apartamento, meu pai dizia assim pra mim, você só vai ser gente quando tiver carro e uma casa. Falei, beleza. Quando eu comprei lá, a gente comprou o apartamento, financiamos e tal, e terminamos de pagar, com a minha demissão da outra CNPJ, pegamos o dinheiro e falamos, Renato, é o seguinte, vamos pagar isso aqui, a gente não tem mais prestação, e o resto a gente se vira. Pronto, fizemos isso. Cara, é um alívio. Você fala, mano, já era agora, o que vier é lucro, tá tudo bom, certo? É isso. Bar, né? Não, vamos almoçar, pro bar não. Então, é inacreditável como que Anderson Barros, que fala assim, quando vou dar entrevista me treme as pernas. Então, o senhor devia ter feito tremer as pernas do comandante, do treinador. E esse jogo de amanhã, o Palmeiras tem obrigação de entrar em campo altivo, sabe? Dividindo todas, jogando para ganhar. Entendeu? Não dá para largar campeonato antes dele acabar. Eu não me conformo com isso. Arnaldo, vou colocar na tela aí uma coisa que explica um pouco tudo isso que o Márcio está falando e tal, que é a classificação do turno e do retorno do Campeonato Brasileiro. Dá uma espiada aí. Essa aí é a classificação do primeiro turno. Certo. Flamengo 43 pontos, Palmeiras com 39, Cruzeiro, até aí é parecida com a classificação de agora, né? Aí, o Fluminense estava em nono, né? Fluminense em nono, São Paulo em oitavo. Olha o segundo turno agora. Cadê? Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, ele, embora com 31 pontos, perdeu um pouquinho ali. Pô, se você tem 3 pontos em cima do Cruzeiro, do Grêmio, você tem 34, você tem 2 só. O campeonato, se o Palmeiras ganha do Galo, não acaba na penúltima rodada. Mesmo com a questão contra o G6, mesmo perdendo 2 confrontos diretos com o Flamengo. É assim, é regularidade, cara. Se o Palmeiras não tivesse nessas últimas rodadas todas, ele tá fazendo só o recorde do jogo com o Grêmio. Isso, o Palmeiras teve a sequência que não ganhou. Então. Pô, é tomar gol de lateral do Mirassol, cara. O que ele tá falando, eu acho que é uma questão que a gente tem que, aos poucos, verificar, que eu acho que ela respinga no que vem por aí. Se no final do ano passado, nessa mesma altura, a Leila deu aquela entrevista dizendo que não estava satisfeita. Sim. E que aquilo mudaria, e ela investiria de uma outra forma. Ela era o alvo, lembra? Não gasta, não contrata, lembra? E ela fez o que fez, e agora, no final do ano, acontece o que aconteceu. Inclusive, essa opção polêmica que a gente está discutindo, eu não imagino que ela tenha a ambição de discutir esportivamente com o Abel, as decisões do Abel. Mas que a zona de conforto do Abel interna, que é uma zona de conforto grande, ela passe a ter algumas... Não é mais grande, não. Então, não é tão grande mais, não. Porque as diminuiu muito. Do Abel, os planos, tudo muito bem acertado, 100%, nos últimos 2 anos fracassaram. Sim. As escolhas, as prioridades.
Lembrando que nesse ano, o ano começou com essa questão já de largar o Paulista, que a gente até, para clube que tem mais ambição em campeonatos e possibilidades, você lembra? Uhum. Aí largou, mas aí na reta final conseguiu classificar na última rodada. Mas o largar... Pessoal, acho que o torcedor do Palmeiras, o que está mais cobrando é o desempenho do time dentro de campo. Perder, a gente sabe que faz parte. Ganhar faz parte, só vence um. Agora, da forma que você perde, não jogando futebol, só dando bola na área, e com investimento, né? O Palmeiras teve 700 milhões de investimento. Então, a Abel não pode reclamar disso, né? Acho que a Abel deveria ter um plano de jogo, uma filosofia de jogo, um esquema tático. Mas a gente não enxerga isso no Palmeiras, pessoal. É isso que o torcedor do Palmeiras está preocupado. Aquilo que você sempre elogiou aqui, que é fica em primeiro, faz as quartas em casa, semi em casa, segundo jogo da final você vai estar mais perto do título. Sim. Isso ele não teve. Sim, porque né? Isso o ao campeonato largar. mostrou Isso. Quando ele ganhou. Aliás, é o último título dele. Muito porque jogava em casa, porque todas as outras vezes ele perdia a primeira partida fora e ganhava a final em casa. Esse ano, estadual. Por ter dado essa largada que você falou, foi cair em Itaquera no último jogo e viveu o que viveu. Já teve esse detalhe. Exato. Né? E aí essa situação prioriza aqui, vai ali e tal, não sei o que lá. E acho que uma coisa é o outro ano da final com o Flamengo. O plano daquele ano fazia sentido, porque o Palmeiras não estava mais disputando o campeonato, o título. Sim. Né? Esse ano estava disputando o título. Está disputando ainda, matematicamente faltando 2 rodadas. Não é matematicamente, está disputando o título. Exato. O Palmeiras, esse desleixo é inacreditável, cara. É inacreditável esse desleixo. E a cereja do bolo pra mim, até hoje, eu não entendo aquela palavra. A palavra é feia. O campeonato está entregue. Olha aqui. Até hoje essa palavra é uma palavra que é muito ruim, sabia? Está entregue, Tem outra questão que eu queria concluir, mas me fugiu agora. Daqui a pouco eu lembro. Muito bem. Fugiu. Aí está passando aí primeiro, segundo turno. Põe de novo a variação aí, segundo turno, agora. Eu sei que ele está falando do Palmeiras, mas só para não deixar passar. Olha o Internacional, ele tem a 18ª e o Santos a 19ª. Olha o primeiro turno dos dois. Lá embaixo, né? A ponto de... Hoje está 1 ponto da melhor campanha do segundo turno. Eu lembrei aqui. Falei. É o seguinte, o Vest estava falando, eu lembrei da fala do Abel, né? O campeonato está entregue. Muita gente diz que ele fez isso para influenciar o Flamengo. Pro Flamengo comemorar. Parei, né? Caramba. Parei, né? Acho que foi por isso? Claro que não. Foi porque entregou mesmo. Mas eu acabou. Não curto, não. Eu também não acho. Entendeu? Porque o Flamengo é muito forte, que o Flamengo vai ganhar e a gente não vai. O que deu? O fato é, o que deu? Se você ganha contra o Grêmio, você estaria a 2 pontos do Flamengo. Você ia ganhar, ia obrigar o Flamengo a jogar os 2 jogos à Vera, ia viajar lá na segunda-feira. Cara, vai encarar o calor de Mirassol no final de semana precisando ganhar, que você vai... como um clube que se prepara com todos os detalhes, fez quase tudo errado este ano. Outra coisa, outra coisa que eu não entendo, preciso falar, é a estratégia para LDU e Palmeiras na altitude. Isso está dentro do clube enraizado. O que adianta disputar 10 anos a Libertadores todo ano, se você não aprende nada com a altitude? O Palmeiras não aprendeu nada com a altitude? Claro que aprendeu. Talvez seja o único time brasileiro que ganhou do Independente Del Valle lá, na altitude. Não sei, o Vessa que é bom nisso. Né? Enquanto o Bolívar fez 1-0 e tomou a virada com o time reserva, que eu já fiquei louco na vida aqui, na época, para ganhar do Água Santa. Dane-se o diploma. Tinha que ter ido jogar com o time titular. Libertadores não se brinca. Não se brinca. Não pode fazer marcação individual na altitude. Que loucura é essa? Ainda mais colocar um jogador que não tem aptidão para isso, que é o Veiga. Como é que isso passa? Passa porque acima ninguém interfere mais. Tem que interferir. E olha o seguinte, esse negócio de férias, mais semana de férias, dia 11, o Palmeiras tem que estar já com pelo menos 12, 13 dias de pré-temporada contra a Portuguesa e o seu Abel Ferreira tem que estar no banco. Leixões vai o Tirone, quando ele quiser conhecer Leixões. Esse negócio das férias, quando começa a perder... Tem essa mas é assim, gente, voltou, mas não é Aí ele possível. voltar cedo de novo.
Então, você vê como é que é? O Tele vale um romance, porque quando ele tem as férias longas caçadas, ele volta no primeiro jogo, faz o primeiro jogo, vai para fazer exames regulares, depois ele tem a isquemia. No ano que ele volta, no dia certo, acontece isso, né? Coincidência? Não, cara, então, a gente sabe que o futebol judia... Idades diferentes, situações diferentes. Então, a gente sabe que o futebol judia aqui não é fácil, certo? Agora, tem aí uma excelente remuneração e tem um olhar que o trabalho foi insuficiente nos últimos anos e meio. Sim, claro. Isso está claro. Isso é comum naquela época também do Tele. É isso que ele está falando. Dentre vários detalhes que o Massa disse que o clube se perdeu, eu ainda sigo incrédulo que entregou a escalação uma semana antes. Essa daí foi um negócio, olha... E outra, você, sabe assim, cara, e entre um que você põe entre os 11, o Rafael Veiga, olha o ano do Rafael Veiga, é um ano ruim. Você cravou um cara titular de um ano ruim. Não é que o cara que tá voando, ó, esse vai jogar mesmo, viu? Não. Teve problema na virilha lá e demorou pra voltar. E agora, aí você... Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí essa questão do Palmeiras, e eu também concordo, né? Principalmente com o desabafo aí de Massa, né? Uma coisa é a torcida, né? A torcida jogar a toalha antes do tempo, né? E uma coisa é jogadores, treinador, presidente jogar a toalha antes do tempo. Isso aí não pode existir, principalmente do Palmeiras, pessoal. Jogar a toalha antes do tempo. Palmeiras jogar a toalha antes do tempo. Pra mim isso aí não existe. Pra mim foi um erro. Foi um erro crucial para o Flamengo ser campeão. E outra coisa também, quando o Versono fala aí sobre essa questão da escalação. Escalar, você entregar a sua escalação uma semana antes da final. Então, isso aí também pra mim foi grotesco, né? Se o Palmeiras não tiver jogado a toalha, não porque o Palmeiras tá se poupando, né, para a final da Libertadores. Pessoal, eu sou bem realista. Para mim, os jogadores do Flamengo correram mais do que os dos Palmeiras. E olha que os jogadores do Flamengo, eles participaram do jogo contra o Atlético Mineiro, né? Todos participaram. Ok, alguns não entraram como titular, mas todos participaram, né? Então, para mim não é justificativa. Para mim não é justificativa. Se poupar, o Palmeiras deveria ter entrado contra o Grêmio com o que tem de melhor. Aí já não entra contra o Grêmio, perde o jogo. Uma situação que era complicada, que era os 3 pontos, sobe para 4. Aí complica, né? Quem sabe se o Palmeiras tivesse vencido o jogo do Grêmio, né? Hoje a diferença era 2 pontos. O Flamengo vai fazer um jogo difícil contra o Ceará e vai fazer um jogo difícil contra o Mirassol. Mas, infelizmente, eu concordo completamente com o que Massa disse aí, né? O planejamento do Palmeiras foi completamente errado. E outra coisa, não venha usar Belete, né, dizer que pra mim a maior culpa foi de Abel. A maior culpa foi de Abel. Leila não entende de nada de planejamento, pessoal. Quem controla tudo isso aí é Abel Ferreira. Pra mim o erro maior foi dele. Foi o erro de jogar a toalha. Não porque Abel tá usando de estratégia, né? O Abel não tá desistindo do campeonato. Ele é apenas uma estratégia. Não, pessoal. Se ele tivesse dito que o campeonato estava entregue e no jogo contra o Grêmio tivesse entrado com os 11 titular, aí confirmava. Realmente aí foi só uma estratégia de Abel. Mas ele disse que o campeonato está entregue e no jogo contra o Grêmio escala reserva e deixa os titulares todos em São Paulo. Então, não foi estratégia de Abel. Foi um erro. Foi um erro, né? Aí agora tem esse jogo decisivo aí contra o Atlético Mineiro. Não vai ser fácil. Sou bem realista. Eu acho que esse jogo aí não vai ser fácil. Até porque também o Atlético precisa da vitória, né? Ainda está numa zona desconfortável. E depois vai ter quem? Ceará. Tem o Ceará também, né? Então, outro jogo complicado, né? Do Palmeiras contra o Ceará. Eu sei que o Palmeiras o ano passado só ganhou o Campeonato Paulista, né? Para muitos
para muitos, e vamos ser realistas, pessoal, pelo investimento que o Palmeiras tem, você chegar num momento desse aí e só conquistar um Campeonato Paulista em 2 anos, para mim é fracasso. Para mim é fracasso. Apesar que tem muitos aí que não concorda, né? Não concorda, acha que o Palmeiras não fracassou nesses últimos 2 anos. Principalmente, pessoal, da forma que, como o Mancini aí mesmo falou, né? Entregou para o Flamengo. Perdeu jogos decisíveis. Perdeu jogos que o Palmeiras não podia perder. A verdade é essa. Perdeu jogos que realmente eu não esperava o Palmeiras perder esses jogos que perdeu, né? O Palmeiras vinha fazendo boa campanha, o melhor time da Libertadores, e quando chega aí numa fase decisiva para fechar o ano com chave de ouro, primeiro começou a tropeçar já no Campeonato Brasileiro, né? E depois começou a tropeçar no campeonato, na Libertadores, né? Eu sei que o torcedor palmeirense tá bastante chateado, tá com raiva, né? Eu acho que o Palmeiras merecia pelo menos. Eu sei, como eu disse, perder, a gente sabe que vai perder, né? Uma hora ou outra vai perder, faz parte. Agora, da forma que foi, não jogando bola, só dando chutão, só dando balão e esperando para ver o que é que vai acontecer. Isso aí, acho que o torcedor palmeirense está mais preocupado com isso aí, pessoal. Isso aí no Palmeiras não pode existir. Sou bem realista. Isso aí no Palmeiras, o torcedor palmeirense tá com essa raiva justamente disso aí, né? Porque o Palmeiras não jogou e só chutão, só balão. Isso aí não identifica, né, o que é o Palmeiras. O Palmeiras deveria ter feito uma boa partida. Ok, perdeu, faz parte, né? Agora, da forma que foi, o torcedor palmeirense não aceita. E tem que sim planejar já o 2026, né? A gente sabe que reforço talvez não vai ter tantos reforços assim, né? É porque o investimento do Palmeiras nessa janela foi alto, né? 700 milhões. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que não vai ser tão alto assim. Mas temos que aguardar, né? Vamos ver qual vai ser a atitude de Leila Pereira, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.